Chegamos na lição de número 8 aqui da classe dos adolescentes deste primeiro trimestre da CPAD em 2025. Texto escrito e comentado pelo pastor João Paulo Mendes, onde nós estamos abordando sobre o seguinte assunto: Gênesis, o livro dos grandes começos. Lição 8, nós vamos abordar sobre o seguinte argumento: Abraão e Sara, a semente de um povo. É claro que você pode iniciar a tua aula por algumas bases bíblicas. A primeira base bíblica é a leitura bíblica. Se localiza em Gênesis, capítulo 11, versículos 26 ao 31, depois capítulo 12, versículos 1 ao 7. Leia também a mensagem que está em Tiago, capítulo 2, versículo 23, deixando Deus te usar na escola bíblica dominical da sua igreja. Eu sou o pastor Janderson Nascimento. Estou primeiro vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira. Boa sorte. Você que está chegando por aqui, se inscreve no nosso canal para não perder nenhum dos nossos conteúdos. Você pode encontrar as nossas aulas aqui pelo YouTube, pelo Spotify, pelo TikTok e também pelo Instagram. É só você seguir @Janderson Nascimento ou Janderson Nascimento EBD. Fácil demais de encontrar. A minha oração é que você tenha uma aula maravilhosa para a glória e honra do Senhor Jesus e que Deus use você na EBD da sua igreja. Então toda quinta eu te aguardo por aqui para a glória de Deus. Hoje nós chegamos analisando então o livro de Gênesis em uma era patriarcal. Primeiro eu quero recordar para você aquilo que eu estou falando em todas as aulas para ficar fácil na sua cabeça e na cabeça também do teu aluno, que é adolescente que está aí contigo. Você precisa analisar o texto de Gênesis de forma panorâmica e prática também. O livro de Gênesis tem aí 50 capítulos. O autor do texto é Moisés. Pega isso. Você pode dividir o livro de Gênesis em algumas eras. Vamos lá. A primeira parte do livro está dividida do capítulo 1 até o capítulo 11, que é a parte dos começos. Nós já estudamos isso até a aula passada. Então, nesse período histórico aqui, do capítulo 1 ao 11, não dá para datar historicamente, já que a gente tenta colocar aqui uma cronologia desse período histórico. Então, você precisa ter isso em mente. A partir do capítulo 12, nós vamos encontrar agora a era patriarcal. Do 12 ao 50, você vai ver aí a divisão da era patriarcal. E quem é que surge aqui? Vai surgir, então, alguns personagens. Quem são eles? Abraão, que é o primeiro patriarca, pai da fé aqui, que surge nesse período histórico, e hoje a gente vai olhar para o Abraão. Vai surgir também o Isaac, que é descendente de Abraão e Sara. Vai surgir também o Jacó, que se torna Israel. Vai surgir também o José, um dos filhos de Jacó, que finaliza a história de Gênesis. Então, pincela aí a respeito desses personagens que a gente vai estar estudando passo a passo até o finalizar dessa lição, e é importante você demonstrar isso já para despertar curiosidade com os teus alunos. Para a gente começar bem, o primeiro ponto da lição trata sobre Abraão, ou seja, Abrão e Sarai. Os nomes deles vão ser modificados, tá? Para você começar bem, faça isso, apresente em sala de aula. Se você puder, comenta aí de onde você está me assistindo, coloca o nome da tua cidade. E o primeiro ponto trata sobre Abrão e Sara, ou Sarai, e o primeiro subtópico vai tratar sobre o seguinte argumento: Abrão, um descendente de Sem. Nós já estudamos na era patriarcal, especialmente até a linhagem de Noé, que foi na aula passada. E agora nós vamos encontrar um dos descendentes de Noé, que é Sem, e esses descendentes de Noé chegam então até Abraão. Nós vamos perceber nesse contexto histórico, a partir da leitura de Gênesis capítulo 11, versículos 10 e 26, essa perspectiva de Abraão ser levantado por Deus para ter um relacionamento com o Senhor. Existe um texto interessante conhecido como o fator Melquisedeque. É importante você ler esse material se você puder adquiri-lo. Ele é da editora Vida Nova. Esse material ele é espetacular porque traz uma perspectiva histórica. Observe, se você for analisar a história, da época de Noé até Abraão, períodos já se passaram aqui. Mas quando nós chegamos ao período de Abraão, nós vamos entender historicamente falando que Abraão ele está estabelecido em uma cidade, em uma comunidade. No local onde ele estava estabelecido, há também um local de culto e adoração a diversos deuses.
E há diversos deuses que não têm nada a ver com o Senhor, que são criações humanas. E é a partir dali que Deus então se revela a Abrão, se revela de forma espetacular como o Deus dos seus pais, como o Criador, como o Eu Sou, como o El Shaddai. E ele então tem um impacto na sua vida. A partir desse impacto, então, você percebe que ele agora é movido pelo Senhor. Um detalhe bíblico: o Abraão, ele é irmão de Sarai. Nós precisamos entender que nessa época histórica aqui, a lei de Moisés ainda não tinha sido escrita, tá? Então, nesse período se permitia. Mais anos mais tarde, depois da lei de Moisés, já não é mais permitido irmão se casar com irmão, tá? É importante a gente levar isso em consideração. Abraão, ele é meio irmão de Sarai e a própria Bíblia traz essa perspectiva. E eu espero estar te ajudando, tentando entender a respeito do perfil desse homem de Deus. O segundo subtópico, já analisando com você, trata então sobre a chamada de Abraão. É importante você observar o capítulo 12 de Gênesis. Você vai perceber que Deus se revelou a ele de forma gloriosa. Ele teve um contato com Deus. Não é à toa que Abraão é conhecido agora como o pai da fé. Nesse início, ele é chamado de Abraão. Esse é o seu nome original. À luz das Escrituras, nós vamos perceber em Gênesis 12:1 que Deus então fez a promessa. Mas Deus fez a promessa com condição: sai da tua terra, do meio da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei. E Deus também prometeu a ele que ele seria pai de uma grande nação e o abençoaria diante de todos os seus povos. Detalhe: Sarai, ela era estéril. Quando Deus fez a chamada para Abraão, ele já tinha aproximadamente 75 anos de idade. E aqui nós vamos perceber que ele sai daquela terra e ele vai então em direção ao deserto, por direção de Deus, em obediência rumo à promessa de Deus. Aqui você vai perceber, à luz das Escrituras, que Deus fez a promessa e ele obedeceu, ele atendeu o chamado. E sabe qual a aplicação que nós também devemos aprender? Que quando Deus se revela a nós, nós também devemos obedecer o chamado de Deus. Nós também devemos obedecer à vontade do Senhor. E obedecendo essa vontade, o Senhor nos abençoa de tal forma que abençoa até mesmo os nossos descendentes. Gênesis 12:7 confirma isso. Já avançando, espero estar te ajudando. Terceiro subtópico trata então sobre o seguinte assunto: Sarai, a mulher de Abraão. Em Gênesis 11:29 e 30, confirma que Sarai ela era irmã de Abraão e ela era estéril. Um detalhe: nesse período bíblico, especialmente no Antigo Testamento, uma mulher ser estéril era vista como uma mulher maldita, porque não poderia gerar filhos. Porém, Deus fez a promessa para ela também. A mesma promessa que cabia a Abraão também cabia para ela, porque ela era esposa de Abraão. Um detalhe que você vai aprender, que quando Deus faz uma promessa para a gente, essa promessa atinge a nossa família. Ou seja, a promessa para Abraão também atinge a Sarai. Quando Deus fizer uma promessa para você, também vai atingir a sua família, também vai alcançar a sua casa. E ambos obedeceram ao Senhor pela fé. Se Abraão é conhecido como o pai da fé, a mãe da fé é conhecida como Sara, que também obedece ao Senhor. E ela crê no Senhor conforme a vontade de Deus. E aqui nós aprendemos para aplicar para os nossos adolescentes que tanto Abraão, que é um homem, ele tem muita fé, a Sara também tem fé. Ela obedece ao Senhor em gratidão, em obediência e vai rumo à direção de Deus. Todos nós precisamos seguir a direção de Deus. Precisamos obedecer ao Senhor conforme a sua vontade. Avançando, espero estar te ajudando, tá? Se eu tô e tu conhece alguém que precisa assistir essa aula, manda esse vídeo para ele ou para ela, compartilha na tua rede social também. O segundo ponto fala sobre a promessa de um herdeiro. Isso é bonito, porque ambos não poderiam ter filhos e Deus disse: vocês vão ter. Olha, quando Deus diz alguma coisa, ele cumpre, ele faz, ele realiza. E o primeiro subtópico trata então sobre a promessa de um filho. Quando Deus fez a promessa a Abraão, Deus disse que ele seria pai de uma grande nação. Gênesis 12, versículo 2. Agora lembra que Sarai ela era estéril, já era avançada de idade. Números capítulo 23, versículo 19 traz
essa confirmação também. Gênesis capítulo 13, versículos 15, versículo 16, capítulo 15, versículos 6 e 18, também traz essa visão. E aqui nós vamos perceber, nessa perspectiva bíblica, que Deus então cumpre a promessa. Quando você olha para o pai da fé, e você olha para Abraão e lê Gênesis capítulo 15, versículos 2 e 3, você vai perceber que Deus então promete que Sara seria mãe de um herdeiro de Abraão. Essa perspectiva histórica traz então algo que é tremendo. Há aqui o estabelecer da aliança do Senhor sobre esse povo, sobre Abraão, sobre Sara. E quando Deus faz uma promessa, ele cumpre essa promessa. Você pode ler Gênesis capítulo 15, versículos 9 ao 21, que confirma esse plano da ação de Deus. Você pode dizer para o teu aluno que Deus ele muda o quadro, ele muda a situação e nos abençoa de forma poderosa, cumprindo então a sua vontade. O segundo subtópico desse segundo ponto trata então sobre o plano equivocado de Sarai e Abraão. Quando nós lemos à luz das escrituras que Sarai ela era estéril, ela tenta então dar um jeitinho no plano de Deus. Nós devemos tomar cuidado com isso. Naquela época existia uma lei, a lei de Hammurabi, que permitia que as pessoas, especialmente os homens, que não poderiam ter filhos junto com a sua primeira esposa, poderiam então pegar uma escrava, ter relações sexuais com ela e, a partir daquele momento, o filho da escrava passaria a ser o descendente então da casa. Sara pega isso, pega Agar, uma das suas escravas, e coloca ela à disposição de Abraão. Isso está em Gênesis 16, versículo 1 ao 4. Não era o plano de Deus. Às vezes a gente tenta realizar as coisas conforme a nossa vontade, do nosso jeito, do nosso querer, fora do plano de Deus. É claro que Deus abençoou o descendente de Abraão com Agar, mas o plano de Deus era ter um filho junto com Sarai, junto com Sara. E aqui nós aprendemos, à luz das Escrituras, essa riqueza de Deus, quando Deus então decide abençoar uma família. Você percebe que Deus abençoa o descendente de Agar, que é o Ismael, e Deus também cumpre a promessa sobre a vida de Sarai. Avançando, vamos então para o terceiro subtópico, que trata sobre os novos nomes de Abraão e de Sara, ou para Abrão e Sarai. Eu sempre estou trocando aqui com você porque você precisa só entender essa perspectiva. Ele se chama primeiro de Abraão, mas Deus estabelece agora o nome para ele de Abrão. Ela se chama inicialmente de Sarai, mas Deus também chama ela agora de Sara. Quando Deus chamou eles aos 75 anos de idade, você vai perceber que Ismael ele nasce aos 86 de Abraão, lá em Gênesis 16. Mas aos 99 anos, Deus então cumpre a promessa do patriarca e aos seus 99 anos, ele então tem um filho conhecido como Isaque. Na sua velhice, tanto na velhice dele como de Sara, Deus então traz um novo nome e uma promessa. Se você observar, Deus muda o nome dele para Abraão, que significa pai de muitas nações. Gênesis 17, versículo 5. Em Gênesis 17, também versículo 15, Deus muda o nome de Sarai para Sara, que significa especialmente de forma clara que ela seria chamada de princesa de Deus, de esposa, de mãe. Isso descreve especialmente essa riqueza dessa herança e da promessa de Deus sobre a vida desse casal. Deus, então, estabelece um novo nome para estabelecer marcos. Isso também traz um princípio para a gente do nosso novo nascimento em Jesus. Quando a gente aceita Jesus como nosso suficiente Salvador, nós temos agora a oportunidade de ter um novo nome diante dele, de ter uma nova vida, de ter uma nova perspectiva, de acreditar ainda mais na promessa. E isso aconteceu com Abraão e com Sara. Avançando, terceiro ponto da aula de hoje. Trata então sobre o nascimento de Isaque. Se eu estou te ajudando até aqui, deixa teu comentário aí. O primeiro subtópico trata então sobre o seguinte argumento: para Deus não há impossíveis. A Bíblia descreve que Sara dá à luz aos 90 anos. Você pode ler Gênesis 18, versículo 14. Aqui nós vemos a ação de Deus, o poder do Senhor em cumprir a promessa. Sabe o que isso quer dizer também?
que Deus ele realiza milagres ainda hoje também, de forma que parece impossível para a gente, Deus realiza e cumpre a promessa. Isso quer dizer que quando você tem uma promessa de Deus, Deus então cumpre essa promessa como cumpriu também na vida de Sara. À luz das Escrituras, nós aprendemos que ela gera vida em uma perspectiva em que todo mundo dizia que era impossível, e Deus então mostra que o impossível pode se tornar possível através da fé. Pega isso e deixa Deus te usar. O segundo subtópico trata sobre o nascimento de Isaac. A palavra Isaac significa riso, porque o próprio Deus demonstra que ele traria alegria para a vida de Abraão e para a vida de Sara. E nós percebemos, à luz das Escrituras, em Gênesis 17, 19 e capítulo 21, versículo 1, que Deus então cumpre a promessa de forma clara, e a festa, a celebração, Isaac nasce para a glória de Deus, cumprindo então uma promessa que ele realizou para a vida de Abraão e Sara. Você pode perceber o texto bíblico de Gênesis capítulo 21, versículo 8, sobre essa grande celebração. Então, quando nós vemos a promessa de Deus acontecendo na nossa vida, devemos então agradecer a Deus e celebrar por essa bênção. Para fechar a aula, o último subtópico trata então sobre a descendência que abençoaria toda a terra. Você percebe que agora, a partir do nascimento de Isaac, a descendência que abençoaria toda a terra é a descendência de Israel. Você vê que Abraão é o pai da nação de Israel, Abraão, Isaac e Jacó. E aí você percebe, à luz das Escrituras, esse cumprimento da promessa do Senhor. A partir da descendência de Abraão, surge então a pessoa de Jesus, a vida de Jesus, o nosso Salvador, cumprindo então a promessa da salvação para alcançar vidas. E isso descreve então a fé desse homem que decide então amar o Senhor de todo o coração. Eu espero ter te ajudado hoje em sala de aula, para a glória de Deus. Se eu te ajudei, se a aula foi relevante para você, por gentileza, deixa aí teu comentário, teu likezinho, tira uma foto, se inscreve também no nosso canal, me segue no Instagram, me marca no Instagram, vou ter o prazer de te receber por lá também. Gente, que Deus abençoe vocês. Lembra que eu estou postando aula de segunda a sexta-feira, mas toda quinta-feira, ao meio-dia, é o encontro marcado da classe dos adolescentes e a gente aguarda por aqui, para a glória de Deus. Se você está afastado de Jesus, a hora de voltar para Cristo é agora. Você pode aceitar a Jesus como teu Salvador, deixando aí um comentário abaixo. Eu quero Jesus. Se você precisa de oração também, coloca aí teu pedido de oração. Nós vamos orar por você, pedir a bênção de Deus sobre a sua vida, para que Deus possa te abençoar de uma forma poderosa para a glória de Cristo. Como dica de leitura, eu quero trazer para vocês um texto que vai te ajudar muito a entender sobre Abraão. Tá aqui, Heróis da Fé, do Charles Swindoll. Abraão, um homem obediente e destemido, material extraordinário da editora Mundo Cristão, que vai te ajudar muito. Essa série vale muito a pena você ter em mãos. Que Deus abençoe você, que você possa crescer em Jesus. Eu te aguardo por aqui na próxima aula, lição de número 9, onde nós vamos trabalhar sobre Isaac e Rebeca, um casal especial. Um beijo no teu coração e até a próxima aula, se Deus quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Quer se preparar ministerialmente? Faça Teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em Teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus. ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.